Ei pessoal, bom dia. Eu sou o João Pedro, do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, e hoje começando o nosso novo projeto aqui, com o intuito de conhecermos melhor nossos professores e darmos um incentivo a mais ao pessoal da graduação. Estamos aqui hoje com o professor Rafael Alves de Souza. Professor, primeiramente, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para poder vir aqui com a gente participar desse projeto. O professor Rafael é da área de estruturas, mais especificamente de concreto, tem graduação aqui pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado pela Unicamp e doutorado pela Poli da USP com um período sanduíche na Universidade do Porto. E agora eu queria pedir para o professor dar a sua mensagem inicial aí e em seguida apresentar como foi a sua vida antes do curso aqui na UEM e isso aí. Bom, obrigado Mistrela, obrigado Centro Acadêmico. Para mim é uma grande honra voltar ao Centro Acadêmico, porque, não sei se você sabe, mas eu fui presidente também do Centro Acadêmico, né? Na época eu estava estudando engenharia, estava no segundo ano, tive a honra aí de ser presidente do Centro Acadêmico, então foi um período que eu tive a oportunidade de aprender bastante, principalmente sobre, digamos assim, interação, gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe, então foi um período muito legal e sempre recomendo para todos os estudantes, né, poderem participar dos centros acadêmicos, ter essa experiência, porque realmente é enriquecedora, né? Em relação à minha história dentro da engenharia, na verdade eu sempre fui um cara que estudou muito, eu devo talvez todo meu interesse, minha formação ao meu avô. Queria lembrar a memória do meu avô, Abeligi Alves. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, ele tinha uma biblioteca pessoal e ele costumava emprestar alguns livros. Eu me lembro que o primeiro livro que eu peguei dessa biblioteca dele foi um livro do Aristóteles, chamado Arte Poética, Arte Retórica. Nossa. E eu vi aquele livrinho, achei legal o título e tudo mais, e ele pegou e falou: você vai levar esse livro, mas você vai me trazer de volta daqui a um mês e vai me dizer o que você leu nesse livro. Então dali eu aprendi duas coisas: o compromisso de devolver algo emprestado e ainda o compromisso de estudar alguma coisa e entregar o que você entendeu daquilo, né? Então, a passagem com meu avô, para mim é marcante. Meu avô, que era engenheiro agrônomo, e também me lembro que ele me levou para ver uma construção de uma rua, e eu tinha um pequeno caminhão, e ele pediu para os operários ali da obra para derramar piche, né? Você vê o que em cima do caminhãozinho, era um caminhãozinho tanque tipo de gasolina, e derramou piche em cima daquele caminhão, e eu considero também esse um dos meus primeiros contatos com a engenharia, uma situação que realmente me marcou bastante, né? Então, eu aprendi a ler, tive o gosto de ler desde cedo, também comecei a escrever também desde cedo, eu escrevia muito bem, redação, inclusive no vestibular a minha melhor nota foi em redação, e aí quando eu estava mais ou menos na 7ª, 8ª série, eu comecei a montar minhas bandas de rock, né? Então eu tive uma primeira banda de rock que chamava Abutres do Pântano, né? A gente, quando era moleque, queria fazer um nome de banda que fosse algo impactante, né? Então quanto mais pesado fosse o nome, talvez a banda pudesse gerar um interesse, né? Então aí criei essa primeira banda chamada Abutres do Pântano, na sequência veio a Rastafari Joe, aí veio o Ruído Rosa, que depois, posteriormente, até um disco do Pato Fu saiu com o nome Ruído Rosa, né? Que foi interessante. Aí montei o The Guavas, que na época foi uma banda de Maringá que fazia músicas próprias, cantadas em português, numa época que todo mundo cantava em inglês. E eu com 18 anos fui para São Paulo para assinar um contrato com uma gravadora, que era a gravadora da banda Velhas Virgens na época, né? Então eu com 18 anos caí em São Paulo para assinar um contrato de gravação de um disco, mas os caras queriam da gravadora que eu largasse o curso. Nessa época eu já tinha entrado no curso, estava aí no primeiro ano, né? Eu falei: não, vou terminar o meu curso. Me senti tipo Sócrates na época da Copa do Mundo, quando cursava medicina, mano. Não, vou primeiro terminar o curso. Então foi mais ou menos isso. E daí ainda dentro da música, então você vê, toda essa parte de ler e escrever acabou culminando nas minhas bandas, né? De escrever meus discos, escrever minhas músicas, escrever minhas letras, e depois veio, já depois, como professor, veio uma outra banda chamada Inimitável Fábrica de Gypsy, que foi uma banda que a gente gravou, nós temos 3 discos de estúdio, temos um disco ao vivo gravado ao vivo no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, né? Então assim, eu tive também um sonho de ser rockstar aí, né? Digamos que dentro do underground a gente foi longe pra caramba, dentro de Maringá talvez a gente tenha sido uma das bandas que mais produziu música autoral, a gente talvez possa dizer que inspirou aí gerações mais novas, né? E eu sinto bem orgulhoso dessa parte musical. Mas o legal é que na época do vestibular, me preparando, eu gostava muito de música, meu pai
eu tinha ido mal nos primeiros dias, né, matemática, física e tudo mais, e ele falou, poxa, vamos ver se você quer música mesmo, né? Mas eu tinha me inscrito para engenharia. Mas aí a grande surpresa foi quando saiu a minha nota de redação, que realmente me jogou lá em cima, eu ainda consegui, entre 80 vagas, acabei passando em 54º. Então a nota de redação e principalmente língua portuguesa e inglesa me jogou bem. Apesar de ter ido mal em matemática e física, que eram provas difíceis, né? Acabei indo não tão bem. Então, essa é basicamente a minha história prévia antes da entrada na universidade, né? Que eu acabei entrando com 18 anos, na primeira tentativa, no curso de Engenharia Civil da UEM. Só prestei o UEM, não prestei mais nenhum local. Foi aqui mesmo e sou muito grato ao UEM, né? Ter me formado na UEM foi uma instituição que realmente me abriu muitas portas depois, futuramente, né? Entendi. Mexe no... Fiz um corte nessa parte. Tá. Beleza, então, professor. Muito da hora a sua trajetória aí, essa parte da música aí. Eu queria perguntar também a parte do jiu-jitsu. Quando foi que surgiu aí, né, na trajetória? Então, é engraçado, né? Porque você sai do campo musical, o meio musical é um meio que todo mundo sabe, né? É balada, noite, né? Bebida, drogas, não que eu usasse drogas, né? Mas realmente eu tomava uma cervejinha, né? Não vou mentir, né? Porque é o meio musical, o meio é esse, né? Você está naquele meio, naquele ambiente, é um ambiente propício para essas coisas, né? Mas quando eu fui fazer o pós-doc nos Estados Unidos, todo dia eu passava na frente da academia e estava lá, Brazilian Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. E eu falei, cara, eu vou entrar nesse lugar aí, porque Jiu-Jitsu é coisa de brasileiro, né? Pô, pode ser que talvez eu me dê bem nisso daí. E acabei entrando. E quando foi minha surpresa, descobri que o Jiu-Jitsu é uma verdadeira engenharia de estruturas, né? E, na verdade, ela é paradoxal em relação à minha profissão de engenheiro de estruturas, porque na engenharia de estruturas eu tenho que me esforçar para manter as estruturas em pé. E no jiu-jitsu o meu maior esforço é para levar as estruturas, que são as pessoas, à instabilidade, né? A derrubar as pessoas. Só que enquanto na engenharia de estruturas nós tratamos dentro da estrutura de concreto num aspecto mais estático, dentro do jiu-jitsu é um aspecto mais dinâmico. Então o jiu-jitsu é fascinante porque quando você está numa determinada posição de desvantagem, você está pensando na solução daquele problema, e quando você começa a bolar a solução daquele problema, o cara já te põe um outro problema para ser resolvido. Então é um problema dinâmico que vai sendo encadeado e você então tem que ficar resolvendo. E o problema tem tudo a ver com estruturas, porque ele é baseado em desequilíbrios, né, de gravidade, torções, momentos, alavancas, né? Então é um verdadeiro jogo do engenheiro. Então eu voltei dos Estados Unidos, tinha feito esse período de jiu-jitsu e aí me inscrevi aqui em Maringá e comecei a fazer isso. Era por volta de 2006 mais ou menos, né? Aqui, na época nos Estados Unidos até tinha chegado a faixa azul até, mas voltei para o Brasil e percebi que o jiu-jitsu brasileiro aqui no Brasil era completamente diferente do jiu-jitsu que eu tinha aprendido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um jiu-jitsu mais básico, um jiu-jitsu japonês, mais de defesa pessoal, né? E aqui no Brasil já era um jiu-jitsu mais de chão, um jiu-jitsu mais agressivo, mais competitivo, né? E aí então comecei a praticar jiu-jitsu com o mestre Rodrigo Feijão, que é um treinador da Nova União, um cara super reconhecido no meio, campeão mundial, um cara que tem uma didática fantástica, é um grande atleta. E aí voltei para a faixa branca, falei, não, eu quero começar de novo, vou para a faixa branca e vamos embora. Mas nessa época ainda eu tentava conciliar ainda a música com o jiu-jitsu. E aí não dava muito certo, né? Porque na academia que eu treino são vários campeões, vários campeões mundiais, então eu chegava de final de semana, que tinha os shows de rock, as baladas, aquela coisa toda, e era literalmente atropelado nos treinos de segunda-feira. Até que chegou um ponto eu falei, pô, tem que decidir, ou eu viro lutador de jiu-jitsu ou eu vou ser rockstar. Mas daí coincidiu de nascer o meu primeiro filho, né? O Gabriel veio, e aí eu decidi ir mais pro lado do jiu-jitsu, achei que era uma vida mais saudável, uma vida que poderia trazer um exemplo melhor para os meus filhos, né? E foi então que daí eu comecei a treinar de 3 a 4 vezes por semana dentro do jiu-jitsu, e agora já faz 7 anos que eu treino pelo menos de 4 a 5 vezes na semana, né? E aí participo de campeonatos, e hoje atualmente já sou faixa marrom, né? Então no jiu-jitsu você tem as faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. Então aí eu estou lutando aí para chegar na faixa preta. E é um curso de engenharia, porque o que a gente tem que entender, eu faço um paralelo com o curso de engenharia, é o seguinte,
a gente tem que acostumar a levar porrada, né? Eu sempre falo, até quando eu tive a oportunidade, a felicidade de ganhar o prêmio Bracon lá de estruturas, meu discurso foi o seguinte: é o discurso do rock. Na vida não interessa o tanto que você bate, mas sim o tanto que você apanha e consegue permanecer em pé, né? E o jiu-jitsu traz essa filosofia, porque você percebe, por exemplo, você está numa situação de submissão, alguém te pegou, por exemplo, num triângulo, ou pegou num mata-leão, é uma situação desconfortável. A probabilidade de você bater ali é muito grande. Mas se você sabe a técnica certa e consegue escapar dali, meu amigo, sai de baixo, porque aí a tua moral é lá em cima e ninguém vai te segurar. A chance de você daí pegar o cara é muito grande. E a vida é assim, a vida vai te colocando em situações que você fica, muitas vezes, em momentos que dá vontade de você jogar a toalha. Né? Mas aí o que você tem que fazer? Tem que procurar a ferramenta certa. O que seria a ferramenta certa? Boas amizades, ajuda psicológica, enfim, você tem que buscar ferramentas apropriadas e não ferramentas inapropriadas. Né? Por exemplo, a bebida, a droga, isso são soluções paliativas. Você vai ter aquele alívio momentâneo, mas no outro dia o problema persiste e a tua moral ainda, a tua autoestima e as tuas forças estão diminuídas. Né? Na verdade, o que você escapou momentaneamente, no outro dia você vai estar enfraquecido, fragilizado. Então, por isso que eu sou fã do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu mostra para você, através de treinamentos diários, como manter a calma em situações de pressão e saber que é só uma situação de pressão, e se você souber a técnica certa, você vai escapar. E o curso de engenharia é isso, é pressão o tempo todo, né? É um curso pesado, é um curso difícil, é um curso que a gente tem que ter sabedoria para poder tocar em frente e resistir aos momentos de instabilidade, né? Então a gente vê muita gente largando o curso de engenharia, né, desistindo porque tira notas baixas, mas, cara, o fracasso nada mais é do que um pequeno degrau para o sucesso. Você tem que pensar que cada fracasso você está construindo a tua escadinha para você subir. Se você está subindo o degrau, cada degrau desse é um fracasso, e você pula fora, sai fora, você não vai chegar no topo da escada. Então você tem que encarar que cada fracasso que você vai tendo é uma oportunidade para você poder o quê? Refinar o que você está aprendendo, saber como estudar melhor para uma prova, saber as amizades que você vai fazer os teus grupos para poder estudar e evoluir junto com os teus parceiros. Então cada fracasso embute ali de maneira disfarçada um bom caminho para que você possa atingir o sucesso futuramente. Né? As grandes estrelas dos esportes, da academia, enfim, os grandes profissionais, nenhum deles teve um sucesso do dia para a noite. Foi sempre um trabalho árduo, dedicado, um hábito diário para vir aprendendo como lidar com essas frustrações. Então nós estamos numa idade também que as pessoas têm muito pouco capacidade de absorver essas frustrações. A gente tem que entender que frustrações são normais, que quedas são normais. Na verdade, o difícil é estar no topo, meu amigo. Né? Isso é a situação excepcional. A situação de levar porrada e cair e se dar mal, isso é uma situação cotidiana, a gente tem que estar acostumado com isso. Né? Por isso que a gente tem que valorizar bastante quando a gente atinge um momento de sucesso. O que seria um momento de sucesso dentro do curso de engenharia? Passar numa disciplina, né? Passar um exame, pegar um diploma, tem que valorizar bastante, porque o curso é constituído de desafios diários, de uma persistência que você tem que ter, senão você vai abandonar, mas tem que ter essa maturidade de entender que o processo é dessa maneira, né? Realmente, dentro da engenharia. Nossa, muito da hora, professor. Legal ver como que se conectou bem a parte lá da engenharia de estruturas com o esporte, como que isso te ajudou, muito massa. Agora eu queria saber de você, como que foi assim que você entrou na faculdade, você escolheu o curso, viu que era engenharia, entrou, tipo, qual que era a sua expectativa quando você falou, nossa, vou fazer engenharia civil na UEM, o que você esperava e daí durante a sua trajetória aqui, o que você encontrou, quais foram os seus maiores desafios, que a gente estava falando agora, os fracassos que você enfrentou, e o que te motivou durante a sua estada aqui na faculdade, o que além do próprio curso te ajudou na sua trajetória até se formar? Uhum. Bom, quando eu entrei na engenharia, eu na verdade entrei na engenharia porque eu tinha um objetivo muito claro. Eu via nas construções, eu via a quantidade de armação de vigas, lajes, pilares, eu ficava fascinado com isso. Mas eu tinha também dois amigos que também cabe aqui lembrar, que são dois irmãos, o Alexandre Barbeta e o Antônio Batista Júnior, que inclusive é dono do Tribus Bar. Ele estudou até o segundo ano de engenharia, acabou largando, mas na época que eu entrei em engenharia, eu tinha uma banda com ele, chamava Sex Hansen, e ele já cursava engenharia.
E eu já vinha olhando essa questão de pilares, vigas, eu ficava fascinado a quantidade de armadura que ia nessas estruturas, eu já queria saber o porquê, né? E aí, naturalmente, influenciado talvez também pela presença desses dois grandes amigos, eu tive interesse de cursar engenharia, mas eu já cursei os 5 anos de engenharia, sempre pensando em estruturas. Então eu sempre foquei com mais ênfase na estrutura. Não sei se você sabe, mas tem uma teoria chamada teoria de Pareto, que seria a regra do 80-20. Que seria mais ou menos o seguinte: 80% dos resultados são decorrentes de 20% dos seus esforços. Ou seria mais ou menos o seguinte: imagine que você tem uma empresa, 80% do resultado que essa empresa consegue é decorrente do trabalho de apenas 20% dos funcionários. Então isso daí a gente chama de teoria de Pareto, e dentro da engenharia nada mais é do que a curva ABC, né, que a gente vê lá em produção civil, em planejamento, construção de edifícios, né? Ou seja, dentro dos insumos totais, você tem aí 20% desses insumos que probabilisticamente vão corresponder a cerca de 80% do custo total, né? Então o que eu fazia? Eu aplicava inconscientemente o teorema de Pareto. Eu focava 80% dos meus esforços em 20% das disciplinas, que seria basicamente as disciplinas de estruturas. Então essas daí realmente era que eu tinha um compromisso comigo mesmo, que eu não admitia de maneira nenhuma tirar uma nota vermelha, digamos assim, né? As outras, tirei lá uns 5 lá em uma outra disciplina que não fosse estrutura, beleza, tolerável. Agora, para mim, era uma questão de princípio. Eu tirava uns 5, por exemplo, em mecânica das estruturas, em concreto, em estruturas de aço, para mim era uma humilhação, entendeu? Porque eu pensava assim, bom, se eu quero trabalhar com estruturas, isso daqui, meu amigo, eu tenho que saber mais do que todo mundo, né? Eu tenho que manjar, eu tenho que realmente jogar todas as minhas coisas. Então, assim, eu tenho todos os meus cadernos da época de graduação, inclusive estão lá na minha sala, de estruturas, estão lá guardadas, estruturas, tudo escrito em lista de exercício que eu fazia, em livros, e comprava livros já naquela época. Então eu fiz o curso de engenharia, mas com muita ênfase mesmo na parte de estruturas. Inclusive o 5º ano era um pouco diferente do que vocês têm hoje. Na época você podia escolher entre construção civil, hidráulica, transportes e estruturas. Vocês faziam o 5º ano só numa determinada área, era uma espécie de uma ênfase que você escolhia. E ainda, com toda essa dedicação a estruturas, o 5º ano ainda escolhi a área de estruturas. Então ficamos lá calculando um prédio durante o ano todo. Então eu saí muito bem formado em estruturas, né, nesse período. Agora o legal dessa época era o seguinte: eu tinha um bom grupo de estudos com os chamados CDFs, né? Eu tinha uma personalidade que era assim, como eu gostava de festa, tinha banda, então digamos que eu era bem entrosado no meio das festas. E aí eu pegava a galera que era de festa, mas que não gostava de estudar. Mas eu gostava de festa e gostava de estudar, então eu ficava assim, no seguinte esquema: eu estudava com o CDF e festava com os vagabundos, entendeu? E aí geravam brigas, porque os CDF ficavam bravos que eu ia nas baladas e normalmente eles não iam, mas queriam ir, né? E ao mesmo tempo estudavam com o CDF e os vagabundos ficavam tristes porque eles queriam estar estudando para tirar nota boa, participar dos grupos, mas não entravam, entendeu? Então eu ficava ali, porque na verdade também já era uma coisa meio de Buda, né? Busca o equilíbrio, né? Então eu tinha um equilíbrio entre a diversão para poder desestressar e o equilíbrio para o outro lado também, que era o lado do estudo sério. Então eu sabia conciliar bem as coisas, né? Eu tive essa, digamos aí, uma certa inteligência emocional de saber que também não adiantava só estudar, que eu ficava maluco. Então também tinha que ter uma vida social, e na hora de festar eu ia com a galera que sabia festar, mas na hora de estudar eu ia com a galera que sabia estudar. Então assim eu conseguia absorver o que tinha de melhor dos dois grupos, né? E foi legal. Acho que isso daí é uma estratégia interessante para você poder aproveitar bem a vida, né? Porque a vida também vai passando, né? E a gente tem que saber aproveitar para não ter a sensação de que a vida passou e que você não fez nada, né? Então, por exemplo, eu me casei, mas quando eu me casei eu estava plenamente consciente, porque eu tinha aproveitado a minha vida, né, de uma maneira que eu julgava apropriada e na quantidade correta, né? Então, para mim, depois de casar foi tranquilo, né? Agora, muitas vezes você só estuda e daí depois você começa a ganhar dinheiro depois de engenheiro. Então, primeiro na faculdade você não tem grana, né? Esse aqui é o grande problema, né? Aí depois você começa a ganhar uma grana, aí você casa, mas aí depois você fala, pô, mas não aproveitei a vida, aí você tem a grana, aí você quer aproveitar a vida, aí começa a atrapalhar na vida pessoal e tudo mais, né? Então, assim, dá para se divertir sem grana, né? A gente juntava eu era o único de Maringá na época, assim, um dos poucos de Maringá, não digo o único, mas
Dentro da turma que eu saía, provavelmente, que eu festava, provavelmente eu era o único de Maringá. E aí ia nas repúblicas, eu tinha na época um Chevette velho também, já os caras andavam tudo a pé, eu pegava os caras, levava os caras para as baladas e tal, né? E era aquela coisa louca, né? Porque meus amigos vinham aí de Regente Feijó, Presidente Prudente, eram os caras que curtiam o sertanejo, eu levava os caras lá no Tribão, falava, vamos pro Tribão, cara, o que é isso? Vamos lá. E os caras já iam, e era um universo diferente, né? Então era legal, a gente se divertiu bem naquela época, assim, mas também estudou bastante também. Conseguiu aproveitar realmente o melhor de todos os mundos aí possível. É que naquela época, talvez, eles não tinha essa questão que tem hoje das redes sociais. Hoje você vê a pessoa lá, tem lá, se ilude, né? Ela tem 5 mil amigos na rede social, né? Pô, cara, é melhor você ter 5 bons amigos que você conversa todos os dias do que você ter 5 mil pessoas que você vai lá, grava uma live e te assistem, cara. Né? Então, naquela época a gente tinha muito mais interação. E talvez por não ter essa vida social que tem hoje, talvez a gente sofresse menos. Porque quando você olha a rede social, tá todo mundo bombando na vida, só você que tá ferrado, né? Essa aqui é a verdade. O cara lá tira foto na Ilha de Caras, o outro lá na Estátua da Liberdade, e você aqui no bloco C67 estudando aí para a prova de mecânica das estruturas, precisando tirar 10 para passar, né? Então causa essas frustrações, né? A rede social. Eu acho que talvez a galera abandonasse mais a rede social, procurasse uma interação mais real, né, corpo a corpo, talvez essas frustrações também diminuíssem um pouco, né? Sentir mais o calor humano, cumprimentar as pessoas, falar um bom dia para a senhora que limpa o bloco, para o vigia que está ali cuidando do estacionamento, né? A gente se voltar mais para sensibilizar para as coisas que estão cercando a gente, as árvores que tem no entorno, os passarinhos cantando. Aqui no C67 tem um sabiá que toda vez que estou dando aula de concreto, ele está cantando ali na árvore. Quantos escutam, né? Poucos, né? A maioria está lá, às vezes, assistindo aula e vendo Facebook, vendo o que, né? Então, acho que se a gente voltar um pouco mais para essa essência, né? De dar valor às amizades, à boa conversa, sentar num banco ali, conversar mais do que ficar preocupado em curtir uma foto ou postar uma foto, né? Talvez, acho que ajude também a diminuir também, inclusive, essa evasão aí. Eu tenho, pelo lado da minha família, da minha esposa, eu tenho lá o lado da galera que é psicóloga, que mexe com psicologia, e o número de atendimento que eles estão tendo de depressão é absurdo, cresceu demais. Mas por quê? As pessoas estão enfurnadas em telas de celulares, computadores, né, e estão deixando de viver efetivamente. E acabam ficando vendo a vida dos outros como se a vida dos outros fosse uma maravilha, sem perceber que, na verdade, muito do que o outro está projetando ali também, muitas vezes é uma vontade de ser aquilo que está sendo projetado, e a vida de verdade, boa de ser vivida, está sendo muitas vezes deixada de lado, né? Então é por isso que, de novo, eu volto, a questão do esporte é muito boa. Porque o esporte, ele te reconecta com a realidade. Ele faz você estar ali presentificado. Ele faz você ficar 2, 3 horas longe do celular, longe do computador. Né? Agora pensa um estudante de engenharia, o cara estuda lá 8 horas por dia, ele sai 8 horas por dia, o que ele vai fazer depois? Ele vai ficar navegando na internet. Então ele não consegue ter um momento de lazer, cansar o corpo dele, fazer a mente esvaziar. Ele está sempre com a mente cheia. E outra, tem uma sensação também que eu comecei a perceber ao longo do tempo, que é o seguinte: a gente está sempre atrasado. Antigamente eu me lembro que a gente tinha que saber o AutoCAD, né? Saber o AutoCAD, você estava tranquilo, filho, tem emprego e tudo mais. Mas para você saber as coisas era difícil, né? Você ouvia na televisão alguma coisa, alguém tinha que viajar para o exterior e tal. Hoje em dia não, você entra na internet, já é Revit, já é outros programas, Binha, Tecla, SAP, é o caramba, é um monte de programa que você tem a sensação que você não sabe. Né? Então eu volto para aquela teoria também do Garrincha, né? O Garrincha na Copa, não me engano, na Copa 50, não sei qual Copa que foi, tinha um zagueiro não sei se era da Suíça ou da Suécia, que falou, marcar o Garrincha é fácil, ele só dribla para a direita. Chegou no jogo, o Garrincha só driblou para a direita, meu amigo, e o cara não viu a bola. Entendeu? Então, demonstrando que na vida, às vezes, é melhor você saber fazer bem uma coisa do que você ter que saber tudo. Né? Então, adianta você saber esse monte de programas computacionais, sendo que você sabe meia boca. É melhor você saber muito bem o AutoCAD. Se você souber muito bem o AutoCAD, garanto para você que provavelmente você vai se dar bem melhor do que você saber vários programas. Mas isso vai na questão do quê? Do foco, né? Como hoje a gente entra para estudar mecânica das estruturas ou concreto armado, você entra lá para procurar, sei lá,
redistribuição de momentos em Viga. Aí você entra lá, no final das contas você comprou uma geladeira na Casa Bahia e nem lembra porque você entrou lá, né? Porque a gente perdeu o foco. A internet é uma coisa que fica te bombardeando informações o tempo todo. Isso te faz perder o foco, te faz ter a sensação de que você está atrasado, que você não está evoluindo. Aí você vê as fotos de todo mundo se dando bem, aí todo mundo evoluindo e você ferrado, né? Então, o esporte ele ajuda você a reconectar. Eu digo, pode ser só esporte, pode ser, sei lá, uma meditação, uma yoga, né? Tem vários caminhos, né? Uma música, montar uma banda, sei lá, participar do centro acadêmico, vir para reunião, discutir, bolar um projeto, né? Tem várias maneiras de você, projetos sociais, tem várias maneiras de você se reconectar com o mundo real, né? Eu acho que está faltando essa reconexão com o mundo real. Talvez isso ajude a diminuir um pouco esse sentimento de frustração, de incapacidade, de lidar com as frustrações, né? O esporte também ajuda aí. O esporte não tem essa, você vai jogar, ou você vai perder ou vai ganhar, dependendo da situação. Tem esporte que não tem empate. Você vai perder ou vai ganhar. E a gente tem que aprender a perder. Né? Tem que aprender a perder, levantar e ir lá e batalhar para aprender. E aprender a ganhar acima de tudo, né? Ver que ganhar é uma questão que nem sempre você vai conseguir se manter no topo, né? Vai ter momentos espetaculares que você vai ganhar, mas o estado natural muitas vezes é perder e continuar. E esse é o esquema da vida, né? Uma hora você vai ganhar, mas para isso, para uma hora você ganhar, você tem que estar perdendo, mas continuando, né? Então é por aí o caminho. Entendi. O professor, continuando você mencionou no começo do centro acadêmico, queria saber também como foi que você se foi apresentado ao centro acadêmico, como você entrou e como foi como você se desenvolveu lá dentro e chegou a assumir a presidência depois. Uhum. O centro acadêmico na época ele estava morto, né? Aí teve um presidente que é o Emerson, hoje ele é um engenheiro lá em Balneário Camboriú. Ele pegou e retomou a ideia do centro acadêmico, ele renasceu esse centro acadêmico no peito, sozinho. E aí precisava de uma continuidade, né? E aí foi nesse momento que daí eu entrei. Daí depois na sequência veio o Marcelo, né, junto com a Juscelia, que também tocaram em frente, e daí depois eu acabei saindo e não tive mais notícias como foi. Mas pelo que eu vejo, continuou bem, né? Seguiu em frente. Agora, o legal do centro acadêmico é poder ter contribuído com o centro acadêmico tantos anos depois, porque esse bloco, onde nós estamos gravando essa entrevista, essa colmeia, digamos aqui, ela foi resultado de um projeto que eu fiz no ginásio de esportes, que é o Centro de Excelência de Handebol, que está situado ali na Educação Física, e na época o professor Décio, que era o reitor, me chamou e falou, eu preciso desenvolver um projeto, eu tenho umas treliças aqui que foram doadas pelo João Novo, e eu preciso construir um ginásio, quero construir um ginásio. Só que o problema é que ninguém quer encarar esse projeto, porque as treliças estão lá, estão no meio do mato, ninguém sabe se dá para usar ou não. E eu topei o desafio, fui lá, vi as treliças, fiz as medições, recomendei alguns ensaios, fizeram os ensaios, passaram resultados, recuperamos as treliças, eu calculei o projeto do ginásio e o ginásio está lá construído. E aí, como naquela época eu fiz o projeto de graça e tinha teoricamente uma moeda de troca, o professor Décio chegou e falou, você fez aquele projeto e tal, né? Mas na verdade a história foi melhor assim, a história foi assim, existia um menino chamado Tiago Ortiz, que também é jiu-jiteiro, na verdade se formou em engenharia, está rodando o mundo com jiu-jitsu, mas na verdade na época nem dos dois sabia do negócio do jiu-jitsu, assim. Eu fazia, mas ele, acho que sim também, mas a gente nem... Esse menino estava no primeiro ano. Ele chegava todo dia na minha sala e falava, professor, nós temos que eu quero montar uma empresa júnior de engenharia. Mas eu não sabia o porquê que ele tinha fixado em mim, né? Mas chegava todo dia na minha sala, professor, me ajuda. Ele está no primeiro ano, nem aula comigo ele tinha ainda. Até que um dia eu falei, cara, eu vou te ajudar. Vamos fazer esse negócio. Escreve o estatuto, bola o espaço físico, né? Procura o CNPJ, define as posições certinhas dentro da empresa júnior, vê tudo certinho e vamos mandar esse negócio para frente. E aí na época ele pegou e bolou um projetinho. E nós abrimos essa empresa júnior, no peito, junto, eu e ele, né? O menino do primeiro ano, você vê a visão do menino, né? E aí, na época, eu cheguei pro professor Décio e falei, Décio, eu tenho esse projeto da empresa júnior, e eu fiz aquele projeto do Centro de Excelência do Handebol. Será que você não poderia, em função desse projeto, ceder pra gente a construção do centro acadêmico da empresa júnior no mesmo local?
em função desse projeto que eu fiz aí gratuitamente para a UEM, ele falou, manda ver, vamos construir. E aí foi nesse momento então que a gente conseguiu essas instalações aqui, né? Pô, você imagina a alegria, né? Poder, anos depois, assim, participar, montar numa tacada só a IMPEC e o centro acadêmico tem um espaço. O centro acadêmico na época estava com dificuldade de espaço, tinha perdido o local, não tinha lugar para ir. E aí foi construído esse bloco aqui. Então esse bloco nasceu desse projeto e dessa troca, né? Aí tanto é engraçado que nem a IMPEC, o Thiago montou a IMPEC, deixou aí um legado, foi embora. A IMPEC tem aí suas pernas próprias. Às vezes a IMPEC, a grande maioria às vezes nem sabe da origem minha e do Thiago, como tudo começou, porque virou um organismo independente, entendeu? Ganhou vida própria, é autônomo, as pessoas entram e saem, tem vida própria. Mas começou dessa maneira, foi assim que começou. Então você vê, tendo participado do centro acadêmico enquanto estudante, eu entendi a importância do centro acadêmico, dos alunos poderem discutir as questões relacionadas aos aspectos pedagógicos, administrativos do curso de engenharia, participar, porque nós damos as aulas e tudo mais, mas vocês são as pessoas que estão recebendo esse produto. Vocês é que têm a capacidade e o dever de avaliar esse produto. Então, a participação de vocês para dar esse feedback de como o curso está indo é essencial. E o centro acadêmico é a voz para isso. Porque o centro acadêmico é a representatividade dos alunos. Então, os alunos vêm aqui, manifestam as suas questões aqui para o centro acadêmico. E o centro acadêmico, através de lideranças escolhidas dentro do meio acadêmico da engenharia, leva então essas questões para o departamento, né, para a chefia do departamento, para que providências possam ser tomadas. Então, o centro acadêmico é uma ferramenta política que tem que ser explorada ao máximo. E para a melhoria, para a qualidade do curso, para a gente poder realmente saber como o curso está indo de maneira global, não só localizada, tantas qualidades quanto os problemas, o centro acadêmico, através de uma boa pesquisa junto aos alunos e da interação dos alunos, é uma ferramenta fundamental. Esse trabalho mesmo que vocês estão fazendo de mostrar para os alunos como foi a carreira dos professores, as dificuldades que eles enfrentaram, é muito bacana, porque aproxima mais o professor do aluno, o aluno do professor, mostrando para os alunos que, na verdade, o caminho é muitas vezes pesado e que as pessoas passaram também por esses caminhos e que as dificuldades que vocês estão tendo são muitas vezes as mesmas dificuldades que nós tivemos lá para trás, né? Com a diferença que lá para trás, muitas vezes, não tinha estrutura. Eu, quando me formei em engenharia, por exemplo, eu não tinha iniciação científica. Hoje vocês têm a iniciação científica, tem vários professores aí conduzindo pesquisa, hoje vocês têm um mestrado aqui. Na época eu não tinha mestrado, eu tive que ir para Campinas, né? Então hoje vocês já enfrentam uma estrutura, já tem uma estrutura muito melhor do que a gente tinha na época, né? Então acho que agora o centro acadêmico cabe mais mesmo poder fazer esse levantamento do que está errado no curso, do ponto de vista do aluno, onde a gente pode melhorar, quais são as qualidades, melhorar a interação. Isso eu julgo uma interação entre professores e alunos através dessa entrevista, digamos assim, esse bate-papo. Isso é super legal para interagir melhor, para as pessoas se conhecerem melhor, para entenderem melhor a história do local onde elas vivem, né? A gente conhecer melhor a nossa aldeia, né? Isso aqui é o fato, né? Às vezes a gente acha que São Paulo, tudo que está em São Paulo é o que tem de melhor, mas não, São Paulo é uma grande aldeia, cara. Aqui nós temos nossas qualidades aqui, se a gente conhecer as nossas histórias, as histórias das pessoas que nós temos aqui, nós vamos ver que aqui é um local amplo, repleto de qualidades e de experiências positivas. Isso é um negócio, um desafio muito grande que a gente tem de tentar criar em todo mundo esse sentimento de pertencimento aqui ao curso, ao bloco, à universidade, para o pessoal cuidar, né, se sentir parte, querer estar aqui e estar sempre proposto a também ajudar, a melhorar cada vez mais. Porque vocês vão carregar esse título de UEM pro resto da vida. Né? Vocês vão se formar na Universidade Estadual de Maringá no curso de Engenharia Civil. Então é importante que esse curso daqui 20, 30 anos mantenha excelência, porque se lá para frente o curso estiver ruim, o curso de Engenharia Civil está ruim, está fechando, né? Isso para vocês também vai repercutir para todos nós. Então por isso que é importante todo mundo ter esse sentimento mesmo de pertencimento, de vestir a camiseta mesmo e falar, poxa, eu pertenço aqui, eu vou colaborar para que isso seja melhor, né? Eu vou brigar pelo meu curso, né? Não vou deixar falarem mal do meu curso, vou me orgulhar do meu curso. Então isso é importante, é como você falou, tem que ter o envolvimento, tem que ter o pertencimento. É essa maneira
de fazer as coisas ficarem melhores, ainda melhores, né? Professor, como que você faz uma análise da época que você fez o curso, você se formou, para agora? Tipo, a visão geral assim, que você tem da graduação mesmo, da estrutura, do corpo docente, no geral, em comparação da sua época para agora. Eu acho que tinha dois perfis diferentes, né? De uns tempos para cá, digamos que as agências governamentais que fornecem recursos para pesquisa começaram a exigir dos cursos uma qualificação em termos de mestrado, doutorado, pós-doutorado maior do que se exigia no passado. Então, antigamente no curso de engenharia existia uma mescla maior entre engenheiros do campo, da prática, e acadêmicos, né, que tinham feito mestrado, doutorado, mas se dedicavam exclusivamente à docência. De uma década para cá, eu acredito que muito desse perfil do engenheiro com um enfoque mais prático, que eventualmente contribuía na docência, ele acabou sendo reduzido. O que eu acho ruim, porque dentro da medicina, da odontologia, né, da engenharia, é importante ter uma mistura entre o profissional que está encarando o problema ali do dia a dia, para trazer essa experiência, para mostrar como é feito, com o pesquisador, né? E eu sinto que as universidades estão indo muito para o lado só do pesquisador. Mesmo os cursos de engenharia estão deixando de lado profissionais fantásticos, que têm um domínio fantástico dentro das suas respectivas áreas e que podem contribuir muito para o ensinamento da técnica da engenharia, porque a engenharia é uma técnica. Nós temos que entender que a engenharia não é simplesmente uma matemática. A matemática você vai, através da dedução lógica, você vai fazer as coisas. Agora, a engenharia exige técnica. Quer dizer, como que eu faço uma boa ancoragem de armadura? Qual o segredo de eu dobrar a armadura? Como que eu vou fazer uma conexão com uma resina epóxi? O que isso vai requerer no tratamento do substrato? Então, essas são técnicas que, por mais que você leia, né, são difíceis de dominar. Sempre faço essa pergunta: como que você aprende o equilíbrio? Né? Você aprendeu a andar de bicicleta. Como que você aprendeu o equilíbrio? Né? Você aprendeu provavelmente arrancando uma rodinha, arrancando a outra, então caiu pra caramba, até que chegou um ponto que você conseguiu equilibrar, você falou, poxa, esse então é um danado do equilíbrio. Mas hoje você tem tutoriais no YouTube, né? O equilíbrio, né? Aquela situação na qual você consegue permanecer numa linha central, de tal maneira que as forças atuantes para o lado direito sejam iguais às forças do lado esquerdo, propiciando o mesmo momento, de tal maneira que a resultante dos momentos no centro seja zero. É ou não é? Você consegue, mas e pôr esse equilíbrio na prática? Você consegue? Então, você está entendendo? Então, eu acredito que a engenharia é muito disso. Nós estamos numa situação, muitas vezes, amplamente teórica, mas que nós precisamos também trazer um pouco para a prática, meter mais a mão na massa, sentir mais como funciona a técnica, né? Então, eu acho que também práticas de laboratório, por exemplo, continuam sendo disciplinas importantes para ter esse acesso a entender como as coisas funcionam do ponto de vista manual. O engenheiro, antes de tudo, ele se caracteriza pela sua criatividade, mas também pelo poder de saber fazer com as mãos. Não digo que o cara tem que saber chegar e levantar uma parede, mas ele tem que saber, por exemplo, como mistura uma argamassa, como que ele deixa lá faz uma queima de uma cal para poder preparar a argamassa, o traço certinho, né? Ver se o cara está aplicando adequadamente. Então teria que ter essa mistura. E quem dava esse mix no curso, né, eram esses professores que tinham um mau contato com a prática, né, e o que realmente está sendo perdido. Então eu acho que mesmo de repente, talvez, se a gente focasse a colaborador, o camarada é professor colaborador, por que o cara tem que ter mestrado, doutorado para um colaborador, sendo que é um período temporário? Cara, vamos pôr um cara que seja colaborador, mas que tenha de repente uma boa experiência prática, que entenda muito bem de uma determinada técnica. É a maneira de você trazer uma pessoa que não fez mestrado, doutorado, mas que pode ter um know-how fantástico em como fazer com as mãos. E que pode transmitir, então, para os alunos uma experiência que talvez alguém que tenha feito mestrado, doutorado, já não tenha essa característica. E o que enriqueceria o curso muito mais, né? Então, eu acho que as universidades de engenharia, principalmente, medicina, odontologia, vão ter que pensar nisso, né? Vão ter que fazer essa mistura. Você vê, por exemplo, eu venho da escola politécnica, talvez eu seja um dos poucos engenheiros do departamento, né, da área de estruturas, que fez o doutorado fora de São Carlos, né? Na escola politécnica, por exemplo, para dar concreto armado, eles sempre exigiam que quem fosse dar concreto armado
fosse alguém que tivesse um escritório de cálculo. Ou seja, porque a preocupação de ter realmente uma docência que estivesse conectada com o que é feito na prática. Então é legal isso daí. Você pode deixar algumas disciplinas dessa maneira, né? Então eu acho que, em relação à minha época, o que mudou foi isso. Agora, a estrutura física hoje em dia é muito melhor, o acesso à pós-graduação é muito melhor, né? Os blocos, nós estudamos na época, nós estudamos lá no antigo bloco 9, eram estruturas mais precárias, né? Hoje você tem acesso a data show em todas as salas de aula, então toda a parte de digital a gente consegue passar mais. Hoje você tem um Moodle, eu deixo todas as minhas disciplinas lá no Moodle, né, para os alunos verem. Então, é o que eu digo, hoje em dia nós temos uma obesidade de informações, né? Hoje você tem muita informação, mas nós estamos com uma anorexia de entendimento, né? Assim, nós temos que focar em algumas coisas, todo mundo sabe o superficial, mas está faltando focar em algumas coisas. Então, acho que hoje em dia nós temos muito mais informação do que a gente tinha naquela época, mas talvez naquela época, por ter menos informações, nós acabamos focando mais e, consequentemente, dominando mais o que nós tínhamos que saber, né? Então, eu vejo mais ou menos essa a diferença entre a época que eu me formei e o que a gente tem hoje. Os materiais evoluíram demais também, né? Hoje, na minha época, por exemplo, o concreto protendido era uma coisa na mão de muito poucos. Hoje em dia, o protendido já se tornou uma realidade. Materiais de recuperação estrutural também, você já tem uma série de materiais aí disponíveis, então avançou bastante. Os concretos, a parte de dosagem de concreto melhorou demais, né? Digo isso tudo na parte de estrutura. Se a gente for pegar das outras áreas, por exemplo, desenvolvimento computacional, capacidade de processamento, na minha época tinha aqueles disquetão grandão e os disquetinhos pequenos, né? Que sei lá quantos K aquilo salvado. Hoje a gente já tem pendrive que tem terabytes para puxar, né? Então, é isso aí, a informação amplificou demais. Agora nós temos que ter um domínio em alguns campos e não ficar tão preocupado em querer saber tudo, né? Eu vejo mais ou menos por aí. E misturar também esse aspecto de pessoas que têm boa formação prática com pessoas que têm boa formação acadêmica, acho que é um caminho para a gente ter um curso mesclado e que vai nos dar uma maior ligação entre a teoria e a prática, né? Para realmente dominar o que a gente precisa saber. Pegando um gancho na parte que você tem falado da prática, eu acho que é a principal reclamação de todo mundo, que sempre quer ver mais a prática, que é o professor que saiba mesmo o que está falando, que vivenciou aquilo, que passa aquela paixão, que sabe quando está falando um negócio que gosta mesmo. E nesse sentido eu queria perguntar do início de carreira, depois você se formou, como que foi o processo da formação das suas empresas e tal, e como que é a sua vida profissional até hoje. Bom, eu desde que me formei eu sempre fiz projetos, né? Sempre desde a pós-graduação, eu sempre pegava um projeto estrutural e vinha desenvolvendo. Aí quando eu cheguei na UEM, passei no concurso da UEM, aí na época eu tinha dedicação exclusiva, era TID, né? E aí eu comecei a fazer projetos internos, foi aí que surgiram esses projetos. Teve a editora da UEM, projeto meu, o banheiro da Química, o ginásio de esportes, tem outro ginásio que era a cobertura das quadras que tem ali na frente do RU, que acabou não sendo feito. Então, fazia vários projetos aí, né, internamente. E prestava consultorias também externas, naquela época recolhia o dinheiro para a universidade. E aí começou a crescer uma demanda, principalmente na área pericial, né, começou a aparecer. E na época eu tinha feito o concurso para professor titular. Veja bem, na universidade você tem os professores efetivos, né, que começam numa classe, se é doutor começa a chamar da classe adjunto, né, pode passar para a classe associada. E tem a classe que a gente chama de professor titular, que seria o nível máximo da carreira, que der um concurso especial e você tem que ter passado pelas várias áreas da instituição, ou seja, área administrativa, pesquisa, docência, tem que ter tido uma vida acadêmica, digamos assim, completa para você estar apto a fazer o concurso, tá? Então daí abriu um concurso na área de estruturas para professor titular dentro da área de concreto. E na época eu estava habilitado, porque eu tinha, na época, era pesquisador do CNPq, estava com um nível de produtividade muito elevado. Então foi uma oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes e acabou dando certo de eu me tornar professor titular. Acontece que o governo do estado demorou muito tempo para fazer a nomeação para professor titular. E aí eu fiquei meio chateado. E comecei a pensar o seguinte: eu não posso depender do estado.
Basta ver o que acontece no Rio de Janeiro, né? Os servidores públicos lá, em abril desse ano, o cara recebeu parcela do 13º do 2017, né? Então eu falei, eu não posso depender do Estado. Poxa, eu me dediquei a minha vida inteira, cheguei a professor titular, cheguei muito novo a professor titular, né? Eu cheguei a professor titular, não me lembro, devia ter quantos anos? Me lembro, estava faz uns 30 e poucos anos, talvez eu tenha sido a história do professor titular mais novo da instituição, sabe? E aí eu acabei ficando um pouco chateado porque demorou demais. Eu falei, pô, me dediquei tanto e agora demorar tanto para ter essa nomeação, né? E aí eu falei, não posso depender do Estado não, eu tenho que abrir a minha empresa. Nisso também culminou com o nascimento dos meus filhos, né? Eu falei, poxa, o dia que eu morrer e sair da UEM, entra um outro no meu lugar, a história continua e eu fui só mais um, né? Será que é isso? Eu falei, pô, eu gostaria de deixar um legado. E aí a empresa é uma maneira de você dar continuidade. Eu acho bonito quando você tem uma empresa com 30, 40 anos de idade, os filhos assumem, aquilo vai sendo tocado para frente. Então, como eu tinha 2 filhos, minha esposa é arquiteta, eu falei, eu vou abrir uma empresa de engenharia, assim, minha esposa também já tem é uma arquiteta nova, né? Minha esposa é 10 anos mais nova do que eu, então, logo que ela se formou também, a dificuldade para entrar no campo de trabalho na arquitetura é complicadíssima, né? É uma área muito concorrida. Então, foi uma maneira também de ela ter uma oportunidade de trabalho e a gente ia casar, então, arquitetura e engenharia de estruturas. E aí nós abrimos a Engracon Engenharia e Arquitetura, que nasceu com esse enfoque, né? E também pensando na molecada, né? Eu tenho 2 molequinhos, o Thiago, que tem 5 anos, e o Gabriel, que tem 7. Se no futuro eles quiserem participar, seja como engenheiro, arquiteto, administrador, contador, ou mesmo que eles queiram fazer outro curso, sei lá, medicina, artes, o que eles quiserem fazer, e só pegar os rendimentos, mas administrar aquilo de uma maneira efetiva, é um caminho mais curto, né? Eu tive que fazer concurso público, estudar e tudo mais. Se eu já tivesse alguma coisa preparada pela família, claro que fica uma coisa mais fácil de você tocar em frente, né? Então eu pensei nisso. E também pensei, bom, e se o Estado quebra, como que eu faço? Eu vejo, por exemplo, a oportunidade que a UEM entrou em greve, né? Muitos colegas aí, muitas vezes aí, apavorados porque não ia cair o salário, compromissos a serem honrados e o salário não caindo e eles não tendo de onde tirar o dinheiro, né? Porque vira o mês, meu amigo, o dinheiro vai embora. E aí não caiu o salário, como que você faz? Então nessa época que teve greve, graças a Deus eu falei, poxa, tenho minhas empresas, então pode ficar de greve aí que eu tenho de onde tirar. Né? E já comecei a perceber que tinha sido realmente uma boa escolha, apesar de que calma aí que eu perdi o fio da meada aqui. Entrou em greve. Entrou em greve, então a ideia da empresa foi para não depender do Estado, acima de tudo, para que a minha esposa também pudesse exercer arquitetura já mais cedo, sem precisar ser empregada de ninguém, para que futuramente, com as empresas consolidadas, os meus filhos possam, se quiserem, não vou forçar eles lá em casa são livres para decidir o que quiserem fazer, né? Vou apoiar eles no que quer que seja, porque eu acho que primeiro, para ter sucesso em alguma coisa, você tem que gostar do que faz. Se você não gosta do que você faz, você vai ser infeliz e naturalmente você não vai produzir o seu máximo. Se você não produzir o máximo que você consegue, vai ser muito difícil de você ser bem sucedido naquilo que você está querendo fazer. Então, a ideia foi essa. E também para possibilitar a continuidade, porém de uma maneira um pouco mais ousada, os projetos estruturais. Então, com a empresa também foi uma boa possibilidade de se envolver em alguns projetos interessantes e poder realmente testar toda essa teoria que eu aprendi ao longo da vida, né? Para mim, a teoria boa é aquela teoria que sobrevive à prática. De nada adianta você ter um grande acervo teórico, mas você não testou aquela para ver se funciona, né? Então, a ideia era essa, era testar todo esse acervo teórico de maneira prática, ver o que efetivamente funciona, o que precisa ser refinado. Então, muitas ideias de pesquisa eu trago do campo e vice-versa. Muitas ideias da pesquisa eu aplico no campo e assim uma coisa vai alimentando a outra e assim a gente consegue vir evoluindo no ponto de vista de projeto. E foi nesse tempo também, no ápice da crise, né? A Engracon já está indo para 7 anos. Aí eu montei a Engrafix, né? Então a Engrafix, o próprio fix em inglês significa de arrumar, né? A Engrafix, e se pensar Engra, né, que seria engenheiro R.A. Rafael, né, o Rafael Alves, né, Engrafix, então seria o engenheiro Rafael que arruma, né, Engrafix. E Engracon seria parte de concreto, né, Engracon repeteria o concreto.
E os dois nomes são parecidos, que era para casar mesmo, para ser uma coisa que fosse uma... A Engracom faz o projeto, a Engrafix vai e executa. Mas a Engrafix seria mais um enfoque de recuperação estrutural, né? Para pegar coisas que ninguém pega. Por exemplo, precisamos chegar aqui e arrancar um pilar daqui. Como que a gente faz? Então, precisamos meter uma propensão aqui, fazer uma recuperação com chapa de aço, entrar nesses problemas mais pesados, né? E aí a gente foi para esse enfoque, né? O nosso escritório trabalha com as duas empresas simultaneamente. A Engrafix, em função da crise, está um pouco mais parada. A Engracom, graças a Deus, já estabilizou, segue bem, né? Vai com passos fortes aí. Mas o legal é que a gente consegue sempre aliar uma coisa com a outra e fazer um trabalho em conjunto, né? Mas ainda temos muito ainda que crescer, aprender, evoluir, nos adequarmos a essa questão do BIM, implementando no escritório agora. Temos que estar atento ao que vai no dia a dia. Então a prática, além de você ter que saber, você tem que lidar com a situação comercial. Então a questão é o seguinte, não adianta você ser o melhor. As pessoas não vão te contratar porque você é o melhor daquilo lá, né? Existe muita questão do preço. Quanto você está disposto a pagar para contratar o melhor? Então você tem que ser o melhor, mas tem que ter um preço também legal, né? E como dosar isso, como atrair o cliente. Então no caso da Engracom, normalmente nós só somos ativados quando tem um problema muito cabreiro mesmo. Aí as pessoas acabam caindo no escritório. Ó, rodamos aqui, ninguém faz isso, mas certo que vocês fazem. Vocês falam, fazemos, faz aqui que nós vamos fazer. Então, por exemplo, vamos pegar projetos estruturais de edifício, a gente tem uma dificuldade tremenda de entrar. Porque mesmo sabendo, dominando técnicas mais avançadas e tudo mais, o nosso preço ele é mais alto do que os concorrentes. E já tem concorrentes que fazem preços mais baixos e que estão no mercado há 20 anos. Então é difícil você quebrar esses elos, tá entendendo? Então também é legal, porque ele trata também dessa questão que a gente começa a perceber que na vida, nem sempre o melhor preparado, quem tem o maior conhecimento, vai ser necessariamente o que vai se dar melhor. E a gente já começa a perceber isso no curso de engenharia. Pega lá o cara que é o mais CDF no curso, que mais entende de engenharia, nem sempre esse vai ser o cara que vai ganhar mais grana. Né? Por quê? Porque a engenharia depende de questões sociais, de círculos de amizades, de envolvimentos, de relações. Então, às vezes, um camarada um pouco mais limitado intelectualmente do ponto de vista da engenharia, acaba se dando melhor, às vezes, do que o mais intelectualizado. Por quê? Porque, às vezes, o cara, esse de menos capacidade de engenharia, ele sabe procurar as pessoas, sabe gerar correntes, tem mais contatos, ele vai procurar um cara melhor que ele, vai pagar o cara melhor que ele vai ganhar a grana dele, vai resolver o problema e vai dar tudo certo. Enquanto o outro, que às vezes sabe muito, mas às vezes tem poucas conexões, ele vai ficar com conhecimento para ele mesmo, né? Então a empresa também, para mim, trouxe esse desafio. Como que eu posso aplicar uma engenharia de alto nível e conseguir entrar nos locais e levar essa engenharia de alto nível, né, mas num preço que seja atrativo para mim, que justifique, né, a minha atividade, mas que também seja interessante para quem está contratando. Então pensar um negócio, que é uma coisa que muitas vezes não é pensado no curso, pensa bem, vocês estão fazendo engenharia, tá, mas vocês estão pensando lá na frente, depois de formado, o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar na empresa, vão ter empresa de vocês, vão ser autônomos, o que vocês vão fazer? Né? Então, na verdade, é o que eu falo, a galera chega lá, eu chego no quarto ano para dar aula, tem ninguém em notebook, em celular, conversando, não respeitando o professor. Eu falo, cara, vocês estão se enganando. O curso a engenharia não vai começar depois de vocês formar, a engenharia já começou agora. Aqui eu dando aula, eu já estou vendo 40 engenheiros na minha frente. São 40 pessoas que eu vou poder ser consultado no mercado para falar sobre essas pessoas. Então você tem que se comportar como engenheiro desde o primeiro ano. Porque ao longo desses 5 anos, se você for um cara respeitoso, interessado, quando você chegar lá no 5º ano e pintar uma oportunidade de estágio numa empresa legal e me ligarem, por exemplo, com frequência, pedidos, né, tem alguém para indicar, eu vou falar, não, pega o Mistrelo, que é um bom menino, ó, pode ir que eu ponho a mão no fogo, esse daqui vai ser um bom estagiário e, consequentemente, um bom profissional para vocês. Então a engenharia já começou lá atrás, você não tem que esperar você se formar para daí falar, agora eu sou engenheiro. Não, já pensa que você já é engenheiro e já começa a fazer as conexões agora, já começa a ter a seriedade agora, já comece a se vestir como engenheiro agora. Né? Parece bobeira, mas até a maneira como a gente se veste muitas vezes repercute. Né? Não dá um cara no 5º ano, o cara chega lá de bermuda, chinelo, cara, é 5º ano, filho. Né? Seja um engenheiro. Você vai indicar um cara desse? O
cara vai chegar no estágio de bermuda, porque o cara vai de bermuda. Se você indicar o cara se veste assim todo dia, a hora que você indicar, o cara vai lá desse jeito. Entendeu? Então você já tem que olhar, pô, o cara é caprichoso, o cara é cuidadoso, faz a barba, faz o cabelo, é bem apresentado, conversa bem, sabe conversar, né? Então isso daí é uma coisa fora da engenharia, mas que as pessoas já podem vir exercitando ao longo do curso, né? Então, e se você quiser ser um empreendedor, como no caso eu quis ser, eu tive que aprender e estou tendo que aprender coisas muito além da engenharia, né? E aí você vê que na verdade a engenharia dentro do processo talvez seja a parte mais simples. O mais difícil é você conseguir o projeto, é ganhar o projeto. Essa é a parte mais... Ganhar o cliente. É ganhar o cliente, entendeu? Então é isso aí. Queria que o professor falasse um pouco do o que te motivou, por que você escolheu a docência, por que você escolheu ser professor? Mas, na verdade, ser professor na minha vida foi talvez um dos maiores acidentes que me aconteceram, porque, na verdade, meus irmãos falam, pô, eu era muito ruim para explicar alguma coisa, né? Não tinha paciência nenhuma. E aí, quando eu estava na Poli, fazendo doutorado, pintou essa possibilidade de ser professor na UEM. Meu pai já era professor da UEM, né? Eu falei, vou fazer, vou lá ver qual que é, né? Vou fazer, fiz, passei, acabei dando aula, acabei tomando gosto, aprendendo a dar aula. E aí acabei gostando, e daí, na verdade, descobri que, na verdade, realmente, dar aula talvez seja uma das coisas que eu mais gosto. Principalmente quando a turma é interessada, realmente, para mim, é muito prazeroso, né? Mas realmente eu não me imaginava sendo professor. Talvez eu seja muito mais engenheiro do que professor, se eu for analisar. Mas talvez dar aula seja uma coisa que eu tenho um prazer, é uma coisa que realmente dentro da instituição realmente eu gosto de fazer. Por exemplo, participar de reunião, ser chefia de alguma coisa dentro da instituição, já fui, mas realmente não tenho aptidão, não é uma coisa que eu goste, porque eu gosto das coisas muito certinhas, então eu acabo arrumando conflitos às vezes por causa dessa personalidade, né? Agora dar aula não, dar aula é uma coisa bacana, que eu sou apaixonado, porque a gente está sempre estudando, sempre procurando saber mais, então realmente eu gosto, mas considero realmente um acidente na minha vida, não achava que eu teria aí o dom para dar aula e tal. Aparentemente a galera gosta aí, mas não é uma coisa que eu achava que seria minha profissão, né? Como é. Entendi, beleza. Então daí agora para finalizar, queria pedir para o professor deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, para os alunos aqui da graduação, pessoal da engenharia civil, o seu sentimento final aí para o pessoal aí. Bacana, eu gostaria de dizer para vocês, primeiro agradecer ao Centro Acadêmico, né, por esse convite e falar para vocês não desistirem do curso, se de repente estiver vivendo aí um momento mais conturbado aí, né? Não perca aí as suas esperanças, não perca a sua garra, a sua persistência, continue firme aí, né? Se o mata-leão está encaixado aí, mas se você usar a técnica certa, estudar certinho aí, procurar a ajuda certa, você vai sair dessa e com certeza vai triunfar aí no curso e vai pegar o seu diploma e sem dúvida vai se dar bem na engenharia. Mas para isso tem que ter persistência e tem que saber suportar as cicatrizes que você vai ter, né? E olhar para essas cicatrizes aí com orgulho, porque elas realmente serão parte da sua história e quando você olhar para trás você vai ver que realmente valeu toda a pena, todo o esforço, tá? Então não desista, siga em frente, é pesado mesmo, é complicado, mas tem que entender que é assim mesmo, a gente tem que aprender, nós temos que nos sentir confortáveis no desconforto, talvez esse seja a maior mensagem que eu quero deixar para vocês, aprenda a se sentir desconfortável no conforto, porque vai ser dessa maneira que você vai conseguir encontrar a técnica certa para poder então encontrar as ferramentas para você superar os desafios que vão surgir para você, não só dentro do curso de engenharia, mas depois enquanto engenheiro. Então, na verdade, pensa que você está num processo de treinamento, né? A pressão mesmo vai vir depois, quando você for engenheiro, aí realmente a responsabilidade vai vir muito mais pesada. Então, se você aprender a se preparar desde agora, quando você chegar lá na frente, você vai ter todas as ferramentas necessárias para encarar tudo com uma naturalidade tremenda e poder então fazer tudo da melhor maneira possível, tá certo? Então esse é o recado que eu deixei para vocês. Isso aí. Professor Dr. Rafael Alves de Souza, muito obrigado pela participação. Valeu, brigadão. Valeu e é isso aí, galera. Até a próxima.